Bom dia, estamos no dia 105 de leitura da Bíblia. Começaremos com Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por este valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Sinais e prodígios. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando os doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Deuteronômio, capítulo 23. Pessoas excluídas das Assembleias Santas. Aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortados o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito, e porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Porém o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. Não procurem nem paz, nem bem para os amonitas e moabitas, enquanto vocês viverem para sempre. Não odeiem os edomitas, porque não são irmãos de vocês. Nem odeiem os egípcios, porque vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Os filhos que lhes nascerem da 3ª geração, cada um deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. A santidade do acampamento. Quando o exército sair para lutar contra os inimigos de vocês, então vocês devem se guardar de toda coisa má. Se houver entre vocês alguém que por motivo de poluição noturna não esteja puro, sairá do acampamento, não poderá permanecer nele. Porém, ao cair da tarde, ele se lavará com água e depois do pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde vocês devem ir e fazer as suas necessidades. Tenha entre as suas armas uma pá, e quando for se abaixar fora do acampamento, cavará um buraco com a pá e virando-se cobrirá as fezes com terra, porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês para livrá-los e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo, para que ele não veja em vocês coisa indecente e se afaste de vocês.
a respeito de fugitivos, prostitutas e usura. Não entregue ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se refugiar entre vocês. Poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher, em alguma das cidades de vocês que for do seu agrado. Não o oprimam. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não permitam que o salário pago à prostituta ou a prostituto por qualquer voto seja trazido à casa do Senhor seu Deus, porque uma ou outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor seu Deus. De um compatriota vocês não devem cobrar juros, ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros. Aos estrangeiros vocês podem emprestar com juros, porém, aos seus compatriotas vocês não devem emprestar com juros, para que o Senhor seu Deus os abençoe em todos os seus empreendimentos na terra que vocês vão possuir. A respeito dos votos. Se fizerem um voto ao Senhor seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor seu Deus certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Mas, se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. O que proferiram os seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram voto ao Senhor seu Deus com as palavras que disseram. Quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer uvas à vontade até ficarem fartos, porém não devem levá-las embora num cesto. Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. Deuteronômio, capítulo 24. A respeito do divórcio. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e entregar a mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la, escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher, e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança. Leis de caráter humanitário. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo. Durante 1 ano ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem se casou. Não se tomarão em penhor as 2 pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque assim se acabaria penhorando a própria vida. Caso seja encontrado alguém que, tendo raptado um de seus irmãos dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, este ladrão deve morrer. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Em caso de lepra, tenham todo o cuidado de fazer segundo tudo que lhe ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tendo ordenado, vocês terão cuidado de o fazer. Lembre-se do que o Senhor seu Deus fez com Miriam no caminho quando vocês saíram do Egito. Se você emprestar alguma coisa ao seu próximo, não deve entrar na casa dele para lhe tirar o penhor. Fique do lado de fora e o homem a quem você fez o empréstimo trará o penhor até você. Porém, se for homem pobre, não fique com o penhor durante a noite. Ao pôr do sol, restitua-lhe sem falta o penhor para que durma no seu manto e abençoe você. Isto será para você um ato de justiça diante do Senhor seu Deus. Não oprima um empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre, e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tome em penhor a roupa de viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá. Por isso lhes ordeno que façam assim. Quando estiverem no campo fazendo a colheita e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixe que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem.
Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixem que fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a colheita das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixem que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembre-se de que vocês foram escravos na terra do Egito, por isso lhes ordeno que façam assim. Jó, capítulo 15. Segundo diálogo. Segunda fala de Elifaz. A sua própria boca o condena. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: Será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras de que nada servem, com razões das quais nada se aproveita? Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a ele devida. Pois o que você fala se inspira em sua iniquidade e você adota a língua dos astutos. A sua própria boca o condena e não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso você foi formado antes dos montes? Será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos e de cabelos brancos muito mais velhos do que seu pai. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suas suaves palavras que dirigimos a você? Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que os seus olhos flamejam para que você dirija contra Deus o seu furor? E por que deixa que tais palavras saiam de sua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. O ímpio é atormentado todos os dias. Escute o que vou explicar e vou contar-lhe o que vi. O que os sábios anunciaram sem ocultar nada, tendo recebido dos pais deles, aos quais somente foi dada esta terra, sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. O ímpio é atormentado todos os dias no curto número de anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o destruidor. Não crê que possa escapar das trevas, e sim que a espada o espera. Anda vagando em busca de pão, dizendo: Onde está? Bem sabe que o dia das trevas está perto. A angústia e a tribulação o assombram. Prevalecem contra ele como o rei preparado para a batalha. Porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente, protegido por um grosso escudo, porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Morou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam prestes a virar ruínas. Por isso não ficará rico, nem subsistirá a sua riqueza, nem se estenderão seus bens pela terra. Não escapará das trevas a chama do fogo, secará os seus rebentos, e ao sopro da boca de Deus será arrebatado. Que ele não confie na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não reverdecerá. Será como a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair a sua flor. Porque a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O coração deles só prepara enganos.